Que todos os justos se alegrem pela obra de Yahweh, toquem a harpa em louvor a Yahweh e cantem a Yahweh uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Yahweh como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Yahweh salvará. Ó Yahweh, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês hoje aqui para mais um estudo, para mais uma reflexão da palavra de Yahweh. E hoje, irmãos, eu quero trazer essa carta aos irmãos e ao Din. O título do nosso estudo é Carta aos Irmãos e ao Din. E os irmãos e ao Din, eles foram conhecidos, foram dados a conhecer ou a conhecer-se pelo mundo afora a partir de 2012 para cá, 2013, 2015 para cá, porque a palavra Yahweh, pelo menos para nós que somos fora de Israel ou Israel, ela é uma palavra novidade para nós. Yahusha é novidade para nós. Nós fomos enganados, a humanidade foi enganada por pelo menos, irmãos, por pelo menos, no mínimo, porque Yahusha foi trocado de nome, de Yahusha saiu para que nós hoje conhecemos aí a plataforma do porco, e como nós sabemos, Jesus Cristo, dizer, não são nomes que, ao ser invocado, irão salvar as pessoas. O único nome que importa para que nós o invoquemos é o nome de Yahusha, o Mashiach. Esse é o nome que está a salvação embutida nele, pois no nome Yahusha está o nome Yahweh, o nome do Pai, o nome do soberano do universo. E eu quero trazer essa carta aos irmãos e ao Din, e quero ler essa carta. E é uma carta, irmãos, inspirada pela própria Escritura, pela própria palavra de Yahweh. E eu quero ler com vocês um texto que está em Provérbios 3, 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Yahweh e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu estômago e medula para os teus ossos. Irmãos, o conselho para nós e ao Din: não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. E a sabedoria aos nossos próprios olhos, irmãos, ela só causa destruição, só causa perca ou perda. Não sei qual é a palavra correta aí, se é perca ou perda. E eu quero dizer uma coisa a você. É um conselho que devemos considerar, de não sermos sábios aos nossos próprios olhos.
Porque se formos sábios aos nossos próprios olhos, podemos estar nos autodestruindo e destruindo outras pessoas. Deixa eu pegar aqui um gole de água. Podemos estar nos destruindo. Eu botei aqui essa cadeira bem na frente aqui. Deixa eu tirar essa cadeira daqui. Que aí não polui mais a nossa visão. Então, irmãos, nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Porque assim fazendo, nós vamos estar nos autodestruindo e com certeza destruindo outras pessoas. E por que essa mensagem é relevante para nós? Porque, irmãos, hoje está acontecendo exatamente o que o conselho dado a nós quer evitar: o sermos sábios aos nossos próprios olhos. E dentro da sabedoria aos nossos próprios olhos, com certeza, irmãos, iremos encontrar só erro. Só erro. Não tem uma coisa boa que a sabedoria, o próprio olho humano, a própria natureza humana pode trazer para nós. Só trazem erros e tristeza. Porque tem muita gente, irmãos, que se acha sábio. Principalmente nossos irmãos que têm alguma especialidade no vocabulário, no idioma hebraico, no Abrite, principalmente no Abrite. Eles se acham melhores do que os outros. E eles, por ter um conhecimento, vamos dizer assim, muito maior do que outros, no idioma hebraico antigo, eles se acham. E eles agora estão tendo a capacidade de sair por aí paganizando palavras e até paganizando pessoas. Sim, irmãos. Como assim paganizando pessoas? Tem grupos de irmãos, grupos privados, verdadeiros clubes da Luluzinha, porque se nós formos parar para analisar dentro do contexto evangélico ou evangelístico, a nossa função é unir, é abraçar. A nossa função é abraçar, é ajuntar. E essas pessoas, irmãos, por serem sábias aos próprios olhos, tomam decisões, cada uma mais terrível do que a outra. E uma decisão terrível que essas pessoas tomam, principalmente nesses grupos, que não são grupos públicos, que são verdadeiro clube da Luluzinha, cheio de exigência para que nós possamos entrar nesses grupos. Eu até faço parte de muitos grupos assim, mas os nossos grupos, e Al Shalaim, no Facebook, no WhatsApp, e também o nosso canal no YouTube, aqui no YouTube, Al Shalaim, é um canal público, aberto a todos. Quem quiser se inscrever, cancelar a inscrição, é livre para isso. E nós não excluímos ninguém, porque nós temos o equilíbrio e buscamos a sabedoria do alto. E a sabedoria do alto, irmãos, ela nos ensina a ajuntarmos com Yahshua, porque quem com ele não ajunta, espalha. E é exatamente isso que esses grupos, que esses verdadeiros clubes da Luluzinha, a maioria deles fazem, principalmente esses grupos que são particular, que tem ali os administradores. No nosso grupo, irmãos, e Al Shalaim,
no Facebook, no Zap, no nosso canal Ial Chalaim. O administrador é Yalcha. Eu sou apenas um administrador secundário que é necessário para que se abra um grupo, para que se abra um canal. Na plataforma, o YouTube precisa de um CPF, de um e-mail, para que a gente possa criar um canal. E é nesse aspecto que eu sou um administrador secundário, porque eu sou alguém que a usa para trazer suas mensagens, para trazer suas palavras. Eu acho aqui que o vídeo está dando umas travadinhas, mas eu não estou preocupado com trava não. Importante que a mensagem está chegando a vocês. Eu não me preocupo muito com a minha imagem, uma vez que ela está chegando a vocês. E vamos tocar, irmão, vamos para frente. Então, o nosso grupo, irmão, não é um clube da Luluzinha. Não é. O nosso grupo, o nosso canal, ele tem por objetivo levar a palavra de Ial a todos. E por que nós não cometemos a loucura, a insensatez e até a estupidez de excluir pessoas? Porque nós não somos tolos de desobedecer uma voz que é de Yalcha. O que Yalcha diz para os discípulos na parábola do trigo e do joio? E os discípulos perguntam para Yalcha: mestre, quem plantou o joio? O mestre responde: um inimigo fez isso. Então o joio é uma plantação de Satã, não é uma plantação de Yalcha. Aí os discípulos perguntam: quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? E Yalcha responde: não, porque ao arrancar o joio, vocês podem também arrancar o trigo, porque o joio e o trigo, eles são parecidos, eles são muito parecidos, e só na colheita que eles serão tirados, que eles serão arrancados. E essa obra não é feita por vocês, mas é feita pelos anjos, é feita por ele próprio, por Yalcha, pois eles conhecem quem é joio e quem é trigo. Então, quando uma pessoa exclui a outra do canal, exclui a outra de um grupo, está desobedecendo uma palavra central e verdadeira de Yalcha. Yalcha diz que é para deixar o joio crescer junto com o trigo. E sabe por que tem que deixar o joio crescer junto com o trigo, irmãos? Para que ele fique indesculpável naquele dia. Porque tudo que passou pela vida do trigo, vai passar também pela vida do joio. Só que passa pela vida do trigo com o intuito de converter o coração do trigo a Ial. E é o que acontece. A palavra de Ial para o trigo, ela é irresistível. Mas a palavra de Ial para o joio, ela é totalmente desprezada, totalmente resistida pelo joio. É como a analogia do sol sobre a cera e sobre o barro. O sol sobre a cera, que representa o trigo, ele amolece. E por isso o trigo se entrega a Ial. O trigo confessa os seus pecados e recebe Yalcha como seu salvador. Mas o joio não. O joio fica cada vez mais duro. E é por isso que ele tem que permanecer junto com o trigo até o final. Porque existe um propósito para isso. E qual é o propósito da permanência do joio junto com o trigo até o fim? Para que ele fique indesculpável naquele dia. Então, essa carta aos Ialdim é exatamente para nos instruirmos, para nos instruir a sermos sábios aos olhos das Escrituras, aos olhos de Yalcha, o Mashiach. E esse grupo, irmãos, principalmente o grupo do Abrit, tem vários grupos aí do Abrit, mas tem um grupo do Abrit que eu conheço, que eu fiz parte dele, e fui expulso, sem mais nem menos. Fui expulso, irmão, sabe por que eu fui expulso? Porque eu me apresentei como profeta de Ial, como profeta de Yalcha. E por que eu me apresentei como profeta de Ial e como profeta de Yalcha? Porque, irmãos, muitos dos segredos de Ial, e eu posso falar um deles,
porque não vai feder e nem cheirar, não vai mexer com estrutura nenhuma. E eu posso dizer o segredo do dia do nascimento de Yahshua. E Yahshua me revelou esse segredo. Ele nasceu, irmãos, no dia 1º de abril. Satanás sabe que a verdade nasceu nesse dia, 1º de abril. E então colocou o 1º de abril como o dia da mentira. E ele sabe que nesse dia nasceu Yahshua. Por que eu falo isso? Porque na leitura do calendário caraíta, irmãos, o calendário caraíta, o calendário dos Ialdins, o mês de Abib, o 15 de Abib, corresponde ao 1º dia do ano no calendário Ialdim, no calendário do povo de Ial. O 15 de Abib, que coisa tremenda, o 15 de Abib corresponder ao 1º dia do ano. E no nosso calendário paganizado, o calendário gregoriano, o 1º de abril corresponde ao 15 de Abib, ou o 15 de Abib corresponde ao 1º de abril. Por que eu falo isso, irmãos? Porque Abib, a primeira quinzena de Abib, ela pega do dia 15 de março e vai até o último dia de março, a primeira quinzena de Abib. E a segunda quinzena de Abib, que começa do dia 15, ela pega do 1º de abril até o último dia de abril. Aí fecha-se o mês todo. E vocês podem observar que a peça, ela sempre se dá nesse 15 de Abib, no calendário Ialdim, que corresponde no nosso calendário 1º de abril. E, portanto, foi nesse dia que Yahshua nasceu. E Satã, para tripudiar, para blasfemar, ele inspirou a humanidade em batizar esse dia como sendo o dia da mentira, mas na realidade é o dia da verdade, pois foi o dia que Yahshua, o Mashiach, nasceu. E eu sei dessas coisas porque eu sou um profeta de Yahweh. E dentro do grupo do Abrit, desse grupo que eu participava, eu fui excluído exatamente porque eu me apresentei como profeta, irmãos. E eu quero dizer para eles, porque eles dizem que não tem mais profeta, porque tem um texto que diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Mas será que é o vigorar de terminar? Porque, irmão, se for isso conforme eles estão falando, o que eles vão fazer com Apocalipse? Apocalipse 10, versículo 11. Se acabou o profeta, não tem mais por que profetizar. Apocalipse 10, 11. Deixa eu ver se está aqui aparecendo para vocês. Tá. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então, irmãos, ali dentro do grupo Abrit, eles me excluíram porque eu me apresentei como profeta de Yahweh. Se eles então pudessem me apedrejar, eles iriam me apedrejar. Só porque eu me apresentei como profeta de Yahweh, e eu sou, irmãos, profeta de Yahweh. E eu falo isso com autoridade, falo isso com satisfação, não falo com orgulho. Porque toda e qualquer palavra que você coloca nela orgulho, você está colocando nela pecado. Porque orgulho é um dos 7 pecados capitais. Tem até aí alguém que tem conhecimento com a menina. Eu ouço a Rádio Yahshua de vez em quando. Eu estou sempre ouvindo de vez em quando, não, de vez em sempre. Eu estou sempre ouvindo a Rádio Yahshua. E tem até um hino lá que a menina canta, que diz que Yahushalaim é o orgulho de Yahweh. E Yahushalaim não é orgulho. Yahweh não se orgulha de nada, irmãos. Yahweh, ele tem satisfação, é alegria. E Yahushalaim não é orgulho de Yahweh. E Yahushalaim é a satisfação de Yahweh.
Então, quando eu ouço essa música, esse louvor, na rádio Yaucha, onde eu ouço Yaucha Laim é o orgulho de Yau, eu sempre aplico Yaucha Laim é a satisfação, a alegria de Yau. Porque toda e qualquer forma de orgulho é pecado, irmão. O que é o orgulho? Uma pessoa orgulhosa, como é que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa que não reconhece os erros, é uma pessoa que se coloca sempre à frente do outro. Então nós temos que aprender isso, ensinar essas coisas. E eu não vejo as pessoas ensinando isso. Nós devemos banir a palavra orgulho da nossa vida. Porque o orgulho é um dos 7 pecados capitais. No lugar de você falar, eu sou orgulhoso disso, eu sou orgulhoso daquilo, não. Eu sou muito feliz, muito alegre com isso, com aquilo, eu tenho muita satisfação nisso e naquilo. Mas nunca orgulho, irmão. O orgulho é um dos 7 pecados capitais. E é um dos 7 pecados, Satanás carrega todos eles. Mas você vê, por que ele se levantou contra o Altíssimo? Porque ele se achou orgulhoso pela formosura, pela beleza, pela descrição que a gente tem nas Escrituras a respeito das vestimentas que o anjo rebelde foi criado. Ali diz que ele se orgulhou por causa da formosura dele. Então, irmãos, orgulho é um dos 7 pecados capitais. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, pois se assim fizermos, vamos colocar em xeque toda a estrutura, toda a obra de Yau. E nós precisamos, irmãos, estar atentos para juntos termos o discernimento adequado, o discernimento que nos faz unidos, nos faz irmãos, pois se nós formos sábios aos nossos próprios olhos, irmãos, nós vamos cometer loucura. E dentro desse grupo Abrite, do qual eu fui excluído, eles paganizaram a palavra amor, irmãos. Paganizaram a palavra amor, só pelo fato da palavra amor se ler Roma de trás para frente. Então eles paganizaram a palavra amor. E Iau dos exércitos, que é amor. O amor não é Iau, mas Iau é amor. Então Iau é pagão? Então Iau é negativo? Essa é a pergunta que você que é sábio aos seus próprios olhos se deve fazer para si mesmo. Quando você paganiza a palavra amor, você está paganizando o próprio Iau, porque as Escrituras afirmam Iau é amor. O amor não é Iau, mas Iau é amor. Por que o amor não é Iau? Porque eu amo, você ama, nós amamos, vós amais. E por aí vai, irmãos. O amor não é Iau, mas Iau é amor. E se você paganizou a palavra amor, você paganizou também Iau, porque Iau é amor. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Não seja sábio aos próprios olhos, aos próprios olhos. Não seja sábio ao seu próprio olho, à sua própria maneira de pensar. E eu vejo, irmãos, agora que vou dar um exemplo, como é que eu posso falar? Dentro da imprensa brasileira, eu vejo pessoas procurando palavras diferentes, cujo significado pouca gente sabe. E até a minha esposa não sabia. Quando eu comentei com ela isso, ela falou, eu não sabia que era isso, amor. Quando acontece uma prisão, igual agora esses dias mesmo aconteceu aí uma prisão de pessoas que estavam aí com 20 e poucos paraguaios trabalhando numa fábrica de cigarro, numa condição
semelhante à escravidão. Aí os repórteres, a maioria dos repórteres, eles não cansam de repetir. Essas pessoas foram pegas trabalhando numa condição análoga à escravidão. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas no país sabem que análoga é uma palavra cujo significado é semelhante? Quantas pessoas sabem, irmãos? É isso que eu estou querendo colocar aqui. Se eu sei que a maioria das pessoas não sabe o significado da palavra análoga, que é semelhante, se eu sou o repórter e estou ali transmitindo, fazendo a reportagem, eu diria, essas pessoas foram encontradas numa condição igual ou semelhante à escravidão. Não preciso falar análoga, porque quantas pessoas vão entender a mensagem? Está entendendo, irmãos? A raiz do contexto da coisa. Como é que o ser humano ele age? Como é que o ser humano ele gosta de ser o bambambam? Essa é a realidade dos fatos, meus irmãos. O ser humano ele gosta de ser o bambambam. O ser humano ele gosta de aparecer. E qual é o conselho para nós? Sermos humildes, irmãos. Você que domina o Abrite, você na verdade, você não está preocupado com a salvação de ninguém. Não está preocupado nem com a sua salvação, porque se você tivesse preocupado com a sua salvação, você não discriminava o teu irmão, não ironizava o seu irmão, não excluía o seu irmão por causa do achismo. Você acha que a lei e os profetas vigoraram até João mesmo, até Eucana? Você acha isso, que o vigor da lei, a durabilidade da lei e dos profetas foram até Eucana? Porque se você acha que a durabilidade da lei e dos profetas foi até Eucana, então você está dizendo que não precisa mais de lei. Como você diz que não precisa mais de profeta. Porque ao me excluir, por eu me apresentar como Shaul Netzerim Madagalena, profeta de Ial, você me excluir por isso porque você não acredita mais que tem profeta. Então o que fazer com Apocalipse 10:11? Que é dito lá que é necessário profetizar outra vez. E quem é que profetiza, irmãos? Profeta. Profeta é que profetiza. Eu não conheço ninguém que vai profetizar que não seja profeta. Todos que profetizam são profetas. Ou eu estou falando alguma asneira, alguma abobrinha aqui? Então, irmãos, não seja sábio aos próprios olhos. Se ouve. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. E as pessoas, irmãos, não sabem o quanto que elas perdem ao não assumir uma atitude, ver os nossos vídeos aqui no YouTube e não fazer parte da fileira, não fazer parte do exército de Ial. Se você for parar para analisar agora nesse momento, eu acredito que nós temos 91 inscritos. A porta é estreita de fato, irmãos, e são poucos que acertam com ela. A porta aqui é bem estreita e são poucos que acertam com ela. Lembra da arca? Quantos foram salvos? 8. 8 pessoas, irmãos. Quantos tinham naquele tempo? Você acha que a estrutura daquele tempo de pessoas era menos do que hoje, irmãos? Hoje são 8 bilhões. Aí já, quem sabe, até ultrapassando um pouco essa marca. 8 bilhões de pessoas. Mas no tempo de Noé, irmãos, era muito mais gente. No tempo de Noé, o sexo era a diversão ou até o passatempo principal das pessoas. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, o sexo era coisa que acontecia com muito mais frequência do que acontece hoje. Então tinha muito mais gente no tempo do dilúvio do que tem agora, irmãos. E 8 pessoas se salvaram. 8 pessoas se salvaram, meus irmãos. Você acha que a quantidade de combustível
que hoje a humanidade, o que a humanidade já extraiu de combustível debaixo da terra, você acha que aqueles corpos, eles não viraram combustível? Não só os corpos, as árvores, a matéria orgânica num todo. E eu afirmo para você, meu irmão, minha irmã, tinha muito mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Só que em nenhum momento correu o risco de eles perderem o habitat conforme hoje. Hoje, a população de 8 bilhões de pessoas está fazendo com que a humanidade corra risco de perder o seu próprio habitat pela degradação da natureza. No tempo do dilúvio, a degradação da natureza não era nem 1% do que é hoje, irmãos. Não era 1% do que é hoje a degradação da natureza. Sabe por quê, irmãos? No tempo do dilúvio, o saneamento básico não ia para dentro dos rios. O esgoto não ia para dentro do rio. Porque as pessoas, irmãos, enterravam as fezes. As pessoas tinham lugar para depositar as fezes e eram enterradas as fezes. As fezes não pegavam o rumo dos rios, dos lagos, dos oceanos. Portanto, no tempo do dilúvio, quando Iau decide destruir a terra, ele decide por causa da maldade humana ter avançado a tal tempo, a tal ponto, que a coisa ficou feia, irmãos. Se você pega o livro de Enoque, um livro que foi paganizado pelo sistema religioso e pelo sistema comum, por que foi paganizado? O livro de Enoque traz muitas verdades, irmãos. Os híbridos, os filhos dos homens, com as filhas dos anjos maus, as filhas dos homens com os anjos maus, criaram uma raça híbrida, aonde os gigantes estavam agora comendo os outros seres humanos menores. Então a maldade só multiplicava, e ia multiplicando. E você acha as pirâmides. Por que as pirâmides existem? E até hoje, com a ciência avançada do jeito que é, ninguém explica de modo tecnológico como que aquelas pirâmides foram feitas. O livro de Enoque, ele traz essa explicação. Gigante, irmãos. Muito maior do que você pode imaginar. Os tijolos daquelas pirâmides na mão desse gigante era como um tijolo hoje na nossa mão. Um tijolo 20 por 20 na nossa mão hoje é como uma pedra daquela de mais de 5, 6 metros de altura. Era na mão do gigante. As pirâmides foram feitas pelos gigantes, irmão, pelos seres híbridos. Foram feitas por eles. E é a explicação mais aprazível. E é a explicação que você encontra ela no livro de Enoque, no livro que foi paganizado pelo sistema religioso e pelo sistema secular. Então, quando eu disse que sou profeta, fui excluído do grupo Abrit, porque eles não acreditam mais que tem profeta. Então, como explicar Apocalipse 10, 11? Que é dito que necessário é profetizar outra vez. E olha que o livro do Apocalipse, irmãos, foi um livro dado por volta do ano 100 do nosso tempo, e que a visão nele se estende para um tempo distante, para os nossos dias hoje, os dias atuais, os dias de hoje, e também para os dias de amanhã. Então, se no futuro, ali, Eucana recebeu a visão do Apocalipse, e ele disse que no futuro haveria necessidade de profetizar outra vez. Por que necessidade de profetizar outra vez, irmãos? Porque ali, nesse contexto que eu estou falando de Apocalipse 10 e 11, está falando da mensagem doce na boca do mensageiro e amarga no estômago. A mensagem do arrebatamento, irmãos, ela é doce na boca de quem acredita no arrebatamento. É evidente que
na boca de quem não acredita no arrebatamento, ela não é nada, ela não é doce e nem é amarga. Ela é insípida, não tem sabor. Por que não tem sabor? Porque tais pessoas sequer acreditam no arrebatamento. Como que a mensagem do arrebatamento vai ter sabor na boca dessas pessoas? E nem tampouco no estômago. A mensagem para as pessoas, irmãos, a mensagem para as pessoas que não acreditam no arrebatamento, ela é insípida, tanto na boca como no estômago. Por quê? Porque não tem paladar. Uma vez que a pessoa não acredita que tem arrebatamento, e tem, infelizmente, uma pá de ialdinha aí, dizendo que não tem arrebatamento. Dizendo que o arrebatamento não existe. Olha só, irmãos. Como que a mensagem do arrebatamento vai ser doce na boca dessa pessoa e amarga no estômago? Se nem tem arrebatamento, então na boca dessas pessoas que não acreditam no arrebatamento, a mensagem não é nada. Ela é insípida. Não tem sabor, nem doce na boca e nem amarga no estômago. E olha o contexto dessas pessoas. A maioria delas não acredita no arrebatamento. A maioria delas não acredita nem que tem profeta. E eles estão passando por um ledo engano. Um ledo engano, irmãos. Porque se não tem profeta, para que a necessidade de profetizar outra vez? Se você ler Apocalipse 10, 10 e 11, vai ver que a mensagem foi doce na boca e amarga no estômago. Amarga no estômago por quê? Porque o contexto em que está inserido o irmão Romilson Ferreira, ele é um profeta que está inserido num contexto peculiar, num contexto em que Iau envia a operação do erro para que os que não creem na verdade sejam de fato condenáveis, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Está entendendo? E esse amigo que vos fala, eu sei, irmãos, dia, hora, mês e ano do arrebatamento. O dia, hora, mês e ano, o próprio irmão Romilson já anunciou. E a contagem dele, nesse aspecto, no aspecto do dia, do mês e da hora, está correto. Ele sempre errou no ano. E vai errar se ele continuar colocando o ano. Porque o ano é a parte exata do segredo de Iau. O ano, Iau revelou para esse amigo que vos fala, e eu tenho noção que eu não posso trazer aqui, irmãos, porque seria o mesmo que trazer pérola aos porcos. Porque os porcos, irmãos, não são só aqueles que estão lá na plataforma do porco hoje, não. Lá na plataforma do Jesus Cristo de Roma, do Ieso de Roma, do Dize de Roma. Não é só eles não, irmão. Tem Ialdinho aí que está fazendo papel de porco. Tem Ialdinho que faz papel de porco. Que está sujando a pérola que Iau deu. Porque, irmãos, o fato de nós conhecermos o nome de Iau e Iauxa é uma pérola. É uma pérola, irmãos. Mas essa pérola, nós que somos Ialdim, não devemos fazer com que ela seja suja. Não devemos jogar essa pérola no chiqueiro dos porcos. Eu sei, meus irmãos, que muitos que estão hoje na plataforma do porco têm acesso aos nossos canais, às nossas redes sociais. Mas nem assim, irmãos, as pessoas prestem atenção no segredo de Iau. Amós 3,7, ele diz: Iau não fará coisa nenhuma, ou o Criador não fará coisa nenhuma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E qual é a parte que você não consegue entender? Que Iau revelará o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se não tem mais profeta, que segredo é esse que Iau vai revelar? Eu estou falando para você agora, meu irmão do Abrite, principalmente você que não acredita em arrebatamento, você que não acredita em profeta. Que segredo Iau vai revelar então
em Amós 3:7, que diz que o Criador não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que segredo, irmão? Que ele vai revelar uma vez que não tem profeta. E o que agora estou falando para você, meu irmão, minha irmã, que faz parte do Abrite, que não acredita em profeta. Para quem que Yahweh vai revelar o segredo uma vez que não tem profeta? Vocês dizem que não tem profeta. Você vê, irmãos, que Yahweh, ele revelou o segredo do nascimento do nosso irmão mais velho, Yahshua Mashiach. O nascimento dele, irmãos, no nosso calendário, ele é representado como 1º de abril. Porque o 1º de abril no nosso calendário corresponde a 15 de Abib no calendário caraíta. Lembra que o calendário caraíta, ele pega a última quinzena de março e a primeira quinzena de abril. E no nosso calendário, irmãos, o abril só está no mês 4, porque Satã não podia jogar ele para nenhum outro lugar. E ao permitiu, ele deveria estar no mês 1, porque abril é o mês que abre. Ele deveria estar no mês 1. Como Satã, o calendário dele é paganizado, ele colocou o mês 1 como o mês de janeiro. Uma adoração ao ídolo Jano. Uma adoração ao ídolo Jano. Então, já que não pôde ficar no 1º, teria que ficar exatamente no 4º. Por que o mês de abril no calendário paganizado está no mês 4? Porque Satã não podia jogar para o mês 5 nem para o mês 6. Já que ele não colocou no mês 1, que seria o lugar adequado para ele, ele se encontra no mês 4. Não podia ser também no mês 2, nem no mês 3. Apenas no mês 4. Só no mês 4. Se não fosse colocado no mês 1, como não foi, ele teria que colocar como teve que colocar no mês 4. Por que mês 4? É o quadrante. O 4 é o quadrante. Eu tenho um vídeo aqui que eu explico a respeito do quadrante. Ial é o quadrante. Ial fecha o quadrante. Porque o quadrante, irmãos, é um instrumento matemático de medida de coisas. Se você quer saber a altura de uma árvore e você está a 1 quilômetro de distância daquela árvore, ela está num lugar plano, que não tem montanha, não tem nada, e você quer saber a altura daquela árvore. O quadrante te dá a altura. Se você souber fazer a leitura dele, ele te dá a altura. O quadrante é um instrumento de navegação. Por que é um instrumento de navegação? Todas as medidas do quadrante, elas são perfeitas. Não há erro. Por isso, Ial, ele fecha o quadrante. Porque ele é o criador de todas as coisas e ele fecha o quadrante. E como que ele fecha o quadrante? Quais são as dicas que nós podemos dar aqui que Ial fecha o quadrante? O próprio nome, tetagrama, 4 caracteres. E o nome de Ial tem 4 caracteres. Chá tem 3 caracteres. Junto com Ial, Chá, dá 7. E 7, irmãos, 7 é o número de Yahshua. Ial é 1, unidade, união. Por isso que o 11, ele representa união. Por que a obras ocultas de Satã, ela também usa o número 11, mas sempre no intuito de depois tripudiar de Ial. Porque Yahshua com Ial é 1. E o propósito de Yahshua de nos tornarmos um com ele é de fato nos fazer um com o Pai também. União, irmãos. O significado do 1 é união. Não é divisão, não é separação. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, você que está excluindo pessoas das suas redes sociais, porque a rede social é sua, por isso que você exclui.
e você não tem nenhum temor em parar para analisar a ordem de Yahushua. Yahushua disse que não é para excluir, não é para arrancar o joio, mas sim deixar crescer junto. Irmãos, dentro dos nossos grupos, eu não sei quem é trigo e quem é joio. Portanto, eu não posso excluir ninguém. Dentro do nosso canal, eu não sei quem é trigo e quem é joio. Aqui, irmãos, você é livre para expressar sobre terra plana, terra esférica. É livre para você expressar sobre tudo. E eu já coloco de antemão, eu sou um terraplanista, 100% terraplanista. Eu acredito no modelo da terra plana, não no modelo de uma terra esférica. Numa terra, irmãos, que é redonda, que faz esse movimento aqui, ó, o chamado movimento de rotação, e faz esse também aqui, o chamado movimento de translação. Como um corpo pode fazer dois movimentos ao mesmo tempo? O teu carro, quando você está dirigindo, você está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ou outra marcha que tem avante, ele está sempre indo para frente. Se você quiser dar marcha ré, você não pode dar marcha ré com o carro indo para frente. Você tem que parar o carro, engatar a marcha, aí ele vai andar para trás. O carro tem dois movimentos. Nós temos vários movimentos, podemos ir para frente, para o lado, para a esquerda ou para a direita. Mas você não vai nunca. Se você for para a direita, você está indo para a direita. Você não pode estar indo para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. E o modelo terra esférica é isso que ele ensina, irmão. Que a Terra faz dois movimentos. Dois movimentos. E um no eixo dela, olha que coisa. Um no eixo dela, ou seja, em torno dela mesma, e o outro no eixo do Sol. Como assim? Um corpo vai fazer dois movimentos ao mesmo tempo. Olha a falácia, olha a mentira que é isso. Está entendendo, irmão? Então aqui você pode falar do assunto que você quiser. Eu não vou excluir você jamais. E se você chegar aqui dentro de uma estrutura fora dos parâmetros de Yahushua vai suportar você até o tempo que ele achar que deve suportar você. Mas toma cuidado, porque aqui, irmãos, não sou eu que excluo, não. E quando Yahushua exclui, ele tem a maneira correta de excluir. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Uma vez postaram lá no canal não, no grupo Yahushua Laim, se não me falha a memória, foi no Facebook, ou no Mensagem, não estou lembrando. E eu não repreendi a pessoa, não fiz nada, porque Yahushua é que é o dono do grupo. Eu não repreendi a pessoa, irmão. Yahushua tem a maneira dele repreender. Eu só sei que nunca mais eu vi aquela pessoa dentro do grupo, nunca mais vi postagem pornográfica dentro do grupo daquela pessoa. Não sei nem onde anda tal pessoa. Não sei nem se anda. Porque Yahushua, se ele quiser excluir, irmãos, e silenciar para sempre, ele tem esse poder para isso. Então, nós aqui, nós não ensinamos essa cultura de exclusão, essa maldição, essa aberta desobediência a uma ordem de Yahushua. Yahushua não ensinou, irmãos, nós a excluirmos pessoas. Quem com ele não ajunta, espalha. Ou seja, se você ajunta, você está com ele. Você está com ele. Agora, se você espalha, você não está com ele. Porque quem espalha não está com Yahushua não, irmãos. Yahushua, ele veio para fazer dos dois povos um só. Fazer do povo Yaldim e o povo gentílico um só povo. Ele uniu os dois povos em um. Ele não separou. Agora só existe um povo. E quem são esse povo? O que é esse povo? São os Yaldins, que invocam o nome de Yahushua, invocam o nome de Yahu em nome de Yahushua, que faz as orações a Yahu em nome de Yahushua, o Mashiach. Então, que Yahu dos exércitos nos abençoe em nome de Yahushua, o Mashiach, e que
Ele mantenha a benevolência dele sobre cada um de nós. Esse é meu desejo, essa é minha oração, em nome de Yahushua, o Mashiach. Assim seja.